Olá, pessoal! Este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Eu sou Eurália Voidella, especialista em comportamento e experiência do cliente. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. E nós já estamos na 4ª temporada do podcast. E eu agradeço imensamente a todos os feedbacks, a toda a audiência, os assessores de imprensa e também os nossos 15 colunistas que estão no dia a dia construindo conteúdo para o portal. Hoje nós publicamos uma média de 4 conteúdos e artigos no portal. E para você acompanhar e ficar por dentro de todas as novidades, eu te convido a assinar a nossa news. Hoje já temos mais de 13 mil contatos na nossa news que recebem os conteúdos, o resumo da semana, os conteúdos que foram mais lidos e acessados pelos leitores. Então, muito importante para você ficar por dentro de todas as novidades e postagens do portal. E agora, para você conhecer um pouco mais o nosso propósito, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E nesta temporada, nós contamos com 3 patrocinadores especiais. E a Nexcore está conosco desde a 3ª temporada, com soluções omnichannel para transformar a experiência do Contact Center, a experiência do seu atendimento e encantar ainda mais os consumidores. E eu vou passar uma vinheta bem rápida sobre o nosso primeiro patrocinador e já voltamos. O nome a gente já deu, Nexcore. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Nós somos uma empresa de soluções em omnichannel. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do omnichannel. O nosso segundo patrocinador especial da temporada é a DNK, com soluções de URA, soluções de bot e muitas novidades tecnológicas com inovações também para transformar o seu atendimento com jornadas incríveis de experiência. Nós vamos deixar as informações da DNK no link da bio e também nos comentários para você acessar e acompanhar todas as novidades e lançamentos do nosso patrocinador. E temos ainda a 3ª empresa que está conosco nesta temporada, que é a Vocalcom. A Vocalcom conta com uma solução 360 e eu vou passar um vídeo que foi feito especialmente para o nosso podcast para você conhecer mais sobre essa solução. A voz encontra com o digital. E os clientes estão em todos os lugares ao mesmo tempo. A qualidade não é algo negociável e se torna um fator crítico para o sucesso. Tudo isso numa velocidade jamais vista. Evolua seu atendimento. Nós somos a Vocalcom, no Brasil e no mundo. Estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. E hoje eu consegui trazer uma amiga incrível que não aceita muitos convites, mas nós conseguimos convencer ela com muito carinho de estar aqui hoje conosco. Ká, muito obrigada por aceitar este desafio. Fico muito feliz por você estar aqui hoje trazendo conteúdo e para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais quem é a Cariza. Bom, a Cariza já começa, a primeira dificuldade já é essa, né? O meu nome, meus pais não facilitaram, né? Porque Eu ia falar a mesma coisa. Já tem essa primeira dificuldade que é o meu nome. Então, a Cariza tem 42 anos. Nasci em Piracicaba, que também não é a terra da pamonha, gente, isso é uma grande mentira. Os carrinhos que passam na sua rua te iludiram, não tem pamonha em Piracicaba. Mas já moro aqui em São Paulo desde os meus 5 anos e eu adoro viajar e conectar pessoas. Eu trabalho há 20 anos com relacionamento com o cliente, né? Já passei por diversos segmentos, como mercado de luxo, nutrição, beleza. Mas foi em 2017 que eu acabei conhecendo sobre Customer Success e me apaixonando pelo tema.
Estou há 5 anos na frente da carteira Enterprise da Alia, que é uma plataforma de benefícios e bem-estar financeiro, cuidando de grandes clientes e traçando estratégias para a gente chegar até o sucesso dele e que eles sejam bem-sucedidos. Perfeito. Parabéns pela sua trajetória. E hoje no portal nós temos aproximadamente 50% dos leitores ou ouvintes são profissionais que estão ingressando na área de sucesso do cliente, que é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos. E para a Carisa, o que é o CS? O que é esta metodologia de CS? Isso é super interessante, né, Yuri? Quando eu comecei, né, mais ou menos em 2017, a gente não tinha muito material para ver o que era, né? Na verdade, assim, quem eu assistia? A Cláudia Vale tinha bastante conteúdo de CX, mas eu acabei aproveitando muito do que ela falava pro CS. Tinha alguma coisinha ali da RD, né, alguns conteúdos, e Lincoln Murphy. Então, a gente tinha pouquíssimos conteúdos brasileiros para a gente se aprofundar e tudo. Com o passar ali do tempo e conforme se foi falando mais sobre isso, eu comecei a ingressar nas comunidades, tanto de CX quanto de CS. E aí eu vou te dizer que a minha carreira foi de fato para outro patamar, né? As comunidades, além delas te trazerem os pontos de vista de outras indústrias e negócios que não eram o seu, conseguiam fazer com que a gente evoluísse em diversos assuntos, sem precisar estar fazendo um curso, às vezes num bate-papo, num encontro ali. E aí, para chegar nisso, eu fiz 1 zilhão, mais ou menos, de cursos, né, dos profissionais que estavam aí no mercado na época. Fomos em incontáveis meetups, né, muitos meetups aí juntas. E eu acredito que isso fez grande diferença. Eu acho que quem está chegando hoje, né, você falou que são 50% são pessoas novas, né? Quem está chegando hoje, eu acho que tem muito conteúdo, tem muito material para poder saber exatamente o que é CS. Temos muitas dores também, não é só essa alegria, né, de falar, CS é o cargo que faz o cliente feliz. A gente passa por muitas coisas até com que talvez ele se sinta feliz, né, no meio dessa jornada. Então, acho que é muito interessante que hoje a gente tem materiais que falam, inclusive, sobre as dores de CS, que é importante para uma pessoa que está transicionando ou que está começando a saber também, né, as alegrias e as dores. As alegrias, os desafios, dores. Os desafios, as dores, exato. Para mim, em CS, eu acho que é entender a dor daquele cliente na contratação, né? Então, por que ele está contratando a gente? Aí, ao longo desse tempo, a gente junto sempre dele, traçando estratégias, onde a gente vai entender como é que ele vai fazer para conseguir usar o nosso serviço, né? No caso, uma plataforma SaaS, da melhor forma possível, né? Como é que eu faço com que, no meu caso, o colaborador faça adesão, ele se comprometa em utilizar aquele desconto. E no fim das contas, o que é CS, né? Ele é um facilitador de processos. Ele é a ponte entre o cliente e o que a empresa, o que a nossa empresa precisa fazer ali para atender todas as necessidades deles. E gerar dinheiro, né? Obviamente. Porque se a gente não trouxer receita, que eu acho que trazendo isso a gente acaba, né, expandindo. É uma consequência. E trazendo receita. Mas eu acho que é um olhar muito atento de por que ele contratou e junto como é que a gente vai fazer para atender todas essas expectativas dele. Perfeito. Você comentou sobre as comunidades, né? Nós conhecemos em um dos meetups do Customer Force. E se você que está nos ouvindo, nos assistindo, quer fazer parte desta comunidade, fique à disposição, será muito bem-vindo. Nós temos muito conteúdo e, como a Ká falou, nós temos grupos de WhatsApp, grupos no Telegram que você pode fazer benches e você pode livremente falar sobre os seus desafios e ter ali o acolhimento de outros profissionais que podem também estar passando por essa necessidade. Então, se você quiser mais informações sobre o CF, pode acessar tanto no LinkedIn ou no próprio site, que é o customerforce.com.br. E voltando aqui, hoje a área de CS comentou sobre os desafios, sobre todo esse entendimento e maturidade no mercado. Como que o relacionamento, ele se junta ao CS, ele faz esse elo? Muito legal essa pergunta, Yuri. Eu acho que hoje a gente fala bastante sobre as pessoas de Customer Success elas serem analíticas, né? Isso vem o tempo todo, aí, em todo o material que a gente está falando, vem isso, né? Mas eu acho que o relacionamento ele é extremamente estratégico nas tomadas de decisão da empresa, né? Eu gosto muito de acompanhar os números, mas eu brinco que a melhor métrica é a escutativa.
Perfeito. Né? Também melhora ouvir a dor na prática. Exatamente, né? Ouvir a dor na prática. E aí, com isso, eu acho que a gente gera muito rapport também com o cliente, né? E aí eu consigo entender muito além do crachá dele. Eu acho que isso é muito importante, porque no fim das contas, é o que eu falo sempre, negócios são feitos para pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante construir uma relação de confiança, principalmente nas primeiras interações, né, onde o cliente está ali, não sabe muito bem para onde vai, como é que tem que conduzir, né? Entendendo o valor que ele tem. Entendendo o valor que ele precisa gerar. O valor que a sua empresa vai gerar para ele também. O valor que a gente vai gerar para ele. Então, eu acho que... E aí, com esse tipo de relacionamento, eu consigo abrir outras portas dentro dos clientes. Então, o que é interessante? Hoje, a gente trabalha com... O meu cliente seria o RH. Mas eu consigo, por exemplo, entrar numa área de TD, de treinamento e desenvolvimento, numa área de learning. Então, é muito interessante que quanto mais envolvido você está ali com aquele cliente, principalmente com aquela cliente como pessoa, você vai abrindo outras portas. Isso vai gerando outras oportunidades, nutrindo outras oportunidades. Olha que interessante. Normalmente, antes dos dados, eu consigo ser avisada se eu vou ter um churn. Porque o cliente acaba ligando para mim falando, nós temos aqui talvez uma decisão aqui da liderança, vamos ter que melhorar nossos indicadores, que pode ser que vai ter um churn. E aí, com isso, eu já consigo me antever e fazer ações para realmente não perder aquele cliente. Às vezes, a percepção dele vem antes dos dados, né? Sim. Então, isso é muito legal. Então, eu consigo ser avisada antes de um churn. O que é muito legal também, em um cliente nosso, a gente conseguiu vender 3 vezes. Então, a gente fez um relacionamento tão bom, foi ficando tão conhecido dentro da empresa que a gente conseguiu vender para eles e depois mais 2 vezes para outros projetos dentro da empresa, né? Então, a gente acabou conseguindo vender 3 vezes. Então, acho que isso é uma coisa que a gente, de fato, consegue fazer com relacionamento. Alguns clientes nossos saem da área por algum motivo, né? Enfim... E acabam o churn depois... zero não existe, né? O churn zero não existe, exatamente. Existe o churn saudável. Exato. E depois de um tempo, eles às vezes vão para concorrentes, enfim, ou às vezes mudam de empresa, depois eles acabam retornando e falam, olha, tinha uma outra plataforma interessante, legal, mas não conseguia ter esse atendimento, esse retorno que vocês conseguem dar tão rapidamente para a gente. Então, hoje eu entendo que o atendimento dentro do meu produto, né, o relacionamento, ele faz muita diferença, né? O produto é legal e tudo mais, mas ele sempre precisa que a gente esteja com os olhos abertos ali e perto do cliente para entender como que o meu produto vai ajudar ele naquele momento, né? Então, acho que isso é super importante. Perfeito. E agora nós estamos falando dessa importância do relacionamento. E você, como especialista de CS, quais os ganhos você visualiza do elo entre a área de vendas e a área de CS? Puxa, isso é muito legal, né? Eu vou começar com uma frase que eu sempre brinco lá com o pessoal, que é: não adianta o comercial vender o unicórnio cor-de-rosa e depois o CS vem entregando o dragão cuspindo fogo, né? Então, lá na Ali, a gente faz quinzenalmente uma reunião junto com o time comercial. Então, nela a gente alinha tudo que vai acontecer no produto, quais são as novas features, para que eles consigam vender uma coisa que nós vamos conseguir entregar. Né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença. É muito importante trabalhar, por exemplo, qual que é o cliente ideal para a tua empresa junto com o comercial. Por isso a gente ficar só trazendo, sem aquilo ser um good fit, né? Sem ser um cliente bacana para a gente, nós vamos perder mais rápido, vamos ter várias avaliações negativas. Muitas. E com certeza o cliente vai falar, olha, não usa aquela plataforma que eu acho que pode não ser tão legal, quando na verdade era só o meu produto, não era para ele, e o comercial poderia ter entendido isso antes de trazer. Então, a gente alinha bastante isso hoje, quinzenalmente, porque eu acho que o negócio muda o tempo todo, né? Então, acho que é muito importante você fazer essas reuniões quinzenais. Eu brinco que mensal já se foram 15 dias que você perdeu ali se você não tiver alinhado. Exatamente, né? Muito tempo. Exato. Então, quinzenalmente, a gente está sentado ali, o time de CS, o comercial, para entender o que a gente vai vender e o que o CS vai, de fato, entregar, né? Para depois não falar, puxa, mas o CS não entregou e tal. Isso é bastante importante. A gente alinha muito. Então, não vendam, time de comercial, não vendam unicórnios cor-de-rosas e deixem sua área de CS passando apuros lá com o dragão cuspindo fogo. Ótima referência. E você falou um ponto importante que é olhar dentro de casa. É olhar e ter esse elo com as outras áreas. E esse é um ponto importante porque o CS ele não faz acontecer nada sozinho.
ele precisa dessa evangelização, ele precisa de toda essa cultura. E como que você visualiza a importância de engajar os colaboradores, de envolver a empresa dentro de uma metodologia de CS? Super legal, né? Eu acho assim, tá todo mundo um pouco já cansado de ouvir o que eu vou falar, mas não tem outra forma de fazer isso se não for a cultura organizacional, né, Sim. Yuri? Eu acho que, por exemplo, hoje a gente tem uma reunião de All Hands, enfim, onde a gente apresenta lá, né, semanalmente ali os resultados, e eu falei, gente, toda vez que vocês trouxerem, que o time comercial trouxer um cliente novo, é muito importante que já nessa reunião seja contado quem é esse cliente novo. Então, quem é esse cliente novo? Quantas vidas vão ter lá, qual é o objetivo quando ele contratou a gente. Então, eu acho que desde o começo, desde quando chega um cliente, claro, né, a gente tem ali um funil onde a gente consegue fazer isso, né, tem um número menor de entrada. Então, toda vez que você consegue ainda ter essa oportunidade, conte para sua empresa quem é aquele cliente que está chegando, de que forma ele está chegando, porque isso ajuda a entender que, no fim das contas, todo mundo faz parte do processo. Seja para você colocar o teu budget no lugar certo, seja para o financeiro facilitar o faturamento, né? Puxa, um dos meus grandes gaps lá, sempre tem um problema com o faturamento, o cliente está sempre reclamando, então, poxa, o financeiro tem que estar envolvido nisso. Então, no fim das contas, todo mundo passa pelo sucesso do cliente, todo mundo faz o sucesso. Então, eu acho que quanto mais a gente trouxer quem é esse cliente, por que a gente está lá e para quem a gente está trabalhando, vai fazer sentido, porque se no final, se todo mundo for embora, né, como é que a gente vai fazer? Então, é extremamente importante que estejamos todos na mesma. Se você tiver uma cultura interna muito solidificada, bem implementada, é natural fazer um bom atendimento, né? O roadmap, ele fica muito mais fluido, você consegue entregar o que de fato o cliente está precisando, porque está todo mundo alinhado e remando junto. Quanto mais eu vejo hoje as áreas brigando entre si, os apontamentos, a gente perde muito tempo com silos internos. Exatamente. E às vezes deixa de olhar, se a gente de repente não está conseguindo trazer aquilo que o cliente precisa, como é que a gente pode entregar alguma coisa próxima aqui? Exato, isso não pode ser uma competição, isso é uma união, é justamente ao contrário. Exato. E hoje nós temos os heads de CS e junto aos heads de venda, mas falando especificamente ali dos CS, quais dicas você daria para estes profissionais, como eles devem olhar as operações? Hoje, de novo, a gente tem um leque de vagas enorme de CS. Cada vez que eu olho ali um LinkedIn, todo dia o pessoal pede indicações. Então, quais as recomendações você daria para este pessoal hoje que estão com os desafios nas mãos? Puxa, muito legal, Eri. Eu acho que primeiro é de fato entender para onde a empresa quer ir, né? Você está drivado no quê, né? Então, para onde a gente está querendo ir nesse momento? Então, acho que o time de CS ele tem que estar muito perto ali de todas as decisões estratégicas da empresa para a gente ir conduzindo para onde a gente quer levar, né? Hoje a gente tem um desafio muito grande. A gente, principalmente na pandemia, a gente precisou reinventar o nosso negócio, né? Porque, enfim, as pessoas já não estavam saindo de casa, não usavam mais nosso aplicativo nos lugares. Então, a gente fez uma grande war room, por exemplo, e ficou lá discutindo toda a empresa como é que a gente ia fazer isso. E depois o papel do CS foi levar todas as... Novamente, né? Ser a ponte entre a empresa e o cliente e contar e discutir. Eu acho que é muito importante para o CS, Yuri, eu acho que a gente peca bastante ainda hoje no mercado, a gente não co-constrói com o cliente. Eu falo muito isso, assim, às vezes a gente constrói uma feature que a gente está entendendo que é fantástica ali, uma nova tela para o aplicativo, mas que essa tendência, mas foi perguntado de fato para um cliente se ele queria isso, se isso resolve alguma dor que ele esteja tendo com o nosso produto, ou a gente simplesmente está trazendo isso. Então, eu acho que é extremamente importante para um CS co-construir com o cliente o produto. Faz toda a diferença. E o cliente, ele se sente pertencido àquilo, parte, exatamente. Ele sente aqui um pertencimento e fala, puxa, que interessante, vão lançar um produto novo e estão me chamando para ver se eu acho isso legal, ou qual é a minha contribuição que eu posso dar nesse produto. Então, acho que co-construir é muito importante, a gente ainda faz pouco. Concordo. Precisamos evoluir nisso, e não é uma questão de competição, é uma questão de união,
de trazer e aproveitar o conhecimento, muitas vezes, que está dentro de casa, para dar voz a esse cliente. Muitas vezes ele quer falar, ele quer esta melhoria, e a empresa precisa ter a maturidade das portas abertas, porque da mesma forma que ela pode escutar vários elogios, ela pode escutar outras situações que não são tão agradáveis, mas são necessárias. São necessárias para o crescimento, para a melhoria do produto, para a melhoria do processo, que geram pontos de atrito. Então é muito importante esse item que você colocou de ouvir o cliente, construir novas melhorias que estejam atreladas à dor dele. Exatamente. A gente faz isso com o Squad hoje, né? Dentro de casa, a gente traz outras áreas, ouve outras áreas. É muito legal. Eu acho que o Squad também, né, é importante. Sim. Porque ele traz os pontos de vista e as dores das outras áreas. Porque às vezes a gente também, dentro do time de CS, eu preciso fazer, eu tenho que atender. A gente, às vezes, não tem ali a dor do legal, né? A dor do jurídico, a dor do CX. Então, é muito interessante os Squads. E aí eu sempre trouxe isso. Eu falei, se a gente está fazendo um Squad com diferentes áreas aqui, por que não trazer um cliente para participar, né, dos squads? Seria incrível, porque o cliente vai estar ali junto, trazendo a percepção dele. Uma vez que a gente não está cada um trazendo da sua área, a gente traz um cliente e assim ele traz a percepção dele também. Seria fantástico. Incrível. Muito legal. E conte para nós um desafio da carreira, algo que marcou a Cariza, ou algum cliente que é mais... A gente sabe que todos os clientes são especiais, mas a gente sempre tem aquela história de conquista diferente. Conta um pouco de alguma história que marcou seu coração. Nossa, 5 anos é muita história, né? É muita resenha. É muito interessante, assim, eu acho que o maior desafio, Euri, hoje é manter os clientes, né? Eu já estou há 5 anos e meio e você vê que a minha carteira em 80%, os meus clientes já estão há 3 anos comigo e alguns desde que eu cheguei. Então, acho que mantê-los sendo bem atendidos e conectado com a marca, indicando a marca, né, para outros clientes, que é muito importante, né? Um CS, quando ele faz um trabalho bem feito, isso reflete no cliente indicando, né, a gente para outras empresas. Então, é bastante importante a questão da indicação, né, também. E você só faz isso quando você vai conseguir atingir. E, assim, algumas histórias que eu posso falar. Eu tenho um cliente super especial que, na verdade, quando eu comecei, né, quando eu entrei como assistente do CS na época. E aí pintou um desafio que era lançar a Accenture. A Accenture, na época, já era uma gigante, já tinham 10 mil funcionários, mais ou menos. Brasil, né? E aí eu tive essa oportunidade de lançá-los, né? Um mesinho só de casa. Eu pensei, nossa, será que eu vou dar conta? E aí eu fui com medo mesmo, né? E aí eu lancei para 7 mil pessoas, então São Paulo, Recife e Belo Horizonte na época. E nós estamos juntos há exatamente 5 anos e meio. Então eu consegui participar desde o momento que eles entraram na empresa até agora. Juntos a gente desenvolve inúmeras parcerias, a gente faz várias coisas juntos. Eles contam muito comigo e eu conto muito com eles. A Accenture indica a gente usa muito eles para benchmark. Hoje eu consigo falar, estou há 3 anos com o Felipe Chaguri, né? Mas já passaram pessoas maravilhosas como a Kelly Barbosa também. Então, assim, é um cliente com certeza que é muito especial pra gente, porque acreditou na gente quando a gente era lá nos primórdios, quando não tínhamos, né, um nome já mais consolidado, igual a gente tem hoje. Então, foi muito importante que, além de acreditar, eles foram ajudando a nos desenvolver e a chegar o que somos plataforma hoje, né? Então, é um cliente que eu tenho bastante carinho, que já fizemos muita coisa juntos e que, se Deus quiser, ainda vamos fazer. Perfeito. Muitos anos juntos de sucesso. Ká, muito obrigada. Estamos caminhando aqui para o nosso final. E eu te convido a deixar uma mensagem especial a toda a nossa comunidade, ao pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo via o Portal Customer. Muito legal, muito obrigada, Yuri. Foi fantástico estar falando aqui. Gente, eu vim morrendo de medo, porque esse era meu primeiro podcast. Mas junto com a Yuri e com a leveza que ela conduz, foi fácil. E falar de cliente também acaba sendo fácil, né? Paixão. É nossa paixão, exatamente. E eu acho que a minha dica de ouro foi um pouquinho do que eu falei antes. Se conecte além do crachá.
conheça as pessoas. Hoje, olha que interessante, né? Como eu tô muito tempo conversando com as pessoas e estando perto ali o tempo todo, clientes viraram amigos. Então, clientes vão aos meus aniversários, eu vou às celebrações deles, já fui ao batizado de filhos. Então, conheço os filhos, conheço os cachorros, os nomes dos cachorros. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir fazer um pouco para além do crachá. Se você tiver a oportunidade de conhecer o seu cliente em algum momento, seja por redes sociais, enfim, se você conseguir se conectar com ele, vá além. Eu acho que isso torna a tua experiência como Customer Success muito incrível. E eu deixo, assim, de dica um livro que eu realmente acho que mudou bastante minha vida. Eu já devo estar lido mais de 10 vezes e ele fica na minha cabeceira, que é o Satisfação Garantida, do Tony, da Zappos. A Zappos, para mim, tem uma cultura muito interessante, que é mesmo que eu não tenha uma coisa para te resolver, eu facilmente poderia te indicar um concorrente que faça isso, ou procurar uma solução. Tem um case, que é um pedaço que eu acho super legal, que eles vão para um hotel e aí eles vendem sapatos, né? As Zappos vendiam sapatos online. Então eles vão para um hotel e aí ela fala assim, mas o pessoal das Zappos, o atendimento resolve tudo? E ele falava, resolve. E ele falou, liga agora lá e pede uma pizza. E era 2h da manhã em Nova York. E aí a pessoa liga no atendimento de venda de sapatos online e fala, olha, eu tô aqui no hotel em Nova York e eu precisava de uma pizzaria. E a menina gentilmente explica que lá é uma loja de calçados online. E na sequência ela fala assim, mas eu tenho te passando aqui um endereço de uma pizzaria que eu sei que está aberta agora e pode te entregar uma pizza no hotel. Então, isso marcou muito a minha trajetória. Se eu não consigo atender, porque assim, CS, de novo, não é deixar o pessoal muito feliz. Também a gente precisa se posicionar, né? Falar, às vezes o cliente quer muito, deseja, quer daquela forma, você fala assim, olha, eu tenho uma forma melhor, eu tenho expertise, então vai muito da nossa condução também com ele, né? E o livro fala um pouco disso, né? Se você não puder fazer ali, de repente, o que ele está te pedindo, o que você consegue fazer, né? Mais perto disso, ou dentro da sua expertise, o que pode dar certo, que você sabe que vai dar certo. Você poder recomendar. Exatamente. Então, esse livro foi um livro interessante, eu deixo ele como dica. Se você trabalha com CS, é super importante ler, porque ele te traz essa coisa que é sair um pouquinho da caixinha, né? Daquilo que eu só posso fazer e o que eu posso fazer além disso. Eu acho que CS é isso, é fazer um pouco além. Sempre buscamos o além. Muito obrigada pela sua participação, foi uma honra ter aqui você conosco. Eu que agradeço, Ari. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. E lembrando que nós vamos deixar as informações dos nossos 3 patrocinadores da DNK, da Nexcore e também da Vocalcom, tanto na bio quanto nos comentários, nos descritivos, para que você se conecte com estas empresas e possa transformar a experiência do seu consumidor. Este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e também assinar a nossa news. Muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.